Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos para o segundo vídeo de Revolução Francesa. Lembrando que a gente já viu um pouquinho sobre, a definição dessa revolução que tinha como lema liberdade, igualdade, fraternidade. Nós já vimos como era o antigo regime antes da Revolução Francesa e depois, quais eram as propostas posteriores à Revolução Francesa e que algumas delas, foram implementadas durante a Revolução Francesa. Vimos também esse contexto pré-revolucionário da França, nos aspectos econômicos, políticos e sociais. Isso aqui é a imagenzinha linda, né, gente? Adoro. Luís XVI, Maria Antonieta. E aí a gente parou aqui, vendo que a sociedade francesa era estamental e que o terceiro estado sustentava, a corte e o clero com os impostos que pagava. Aqui tem mais algumas imagens para a gente ver desses nobres franceses, dos sans-culottes, de calças curtas, como a definição diz, que eram, trabalhadores urbanos das cidades francesas anteriores, ao período da Revolução Francesa. E aqui mais uma imagem para a gente ver, que aos camponeses na França que passavam por uma crise agrária, 20% eles pagavam pelo arrendamento da terra, mais 20% eles gastavam para comprar as sementes, 8 eram os impostos ao clero, 7 de novo para o senhor da terra e 10% de impostos e tributos ao rei. Então, portanto, somados aqui 20% com 20, 40, 48, 55, 65% da renda de um camponês ficava para os impostos que foram pagos, durante muito tempo na história. Sobrava muito pouco para o camponês sobreviver. E agora a gente vai para a França em si, para a Revolução Francesa. Revolução Francesa, a gente tem vários teóricos, vários historiadores que veem ela cada uma de uma forma diferente. O que a gente vai estudar aqui? Uma Revolução Francesa dividida didaticamente em 3 etapas. A primeira da Assembleia, da Declaração, da Constituição, a segunda da Convenção e a terceira já do Diretório. Então vamos lá, como é que começa? Quando a gente chega no ano de 1789, o rei Luís XVI, ele convoca isso, a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa Assembleia, ficavam representantes dos 3 estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E cada um desses estados tinha um voto, então o voto não era individual, o voto era por estado. Já entendeu, né? Primeiro e segundo estado combinava alguma coisa, sempre colocava em prática o que queria. Porém, quando esses convocados foram, representantes da burguesia compareceram nessa Assembleia dos Estados Gerais. E aí eles vão propor mudanças. Esse terceiro estado, que era literalmente o resto da sociedade francesa, com seus burgueses na Assembleia dos Estados Gerais, vão propor o voto por cabeça. Claro que o primeiro e o segundo estado não aceitam. Mas é aí que o terceiro estado fala: o negócio é o seguinte, a gente não vai mais participar dessa convenção, que na verdade é uma assembleia, se o sistema de voto não ser modificado. Claro, todos influenciados pelas ideias iluministas, e Voltaire, e Montesquieu, e Diderot, e d'Alembert, essas ideias todas vão permeando, esses burgueses, e aí, enquanto isso, nas ruas, os sans-culottes invadem a Torre da Bastilha. Eu escrevi assim, enquanto isso o povão vai às ruas no intuito de tomar a Bastilha, que é uma torre, e tomam. O marco oficial disso é 14 de julho de 1789. A Bastilha é essa torre aqui, que foi tomada, pela população da cidade de Paris, e é exatamente essa torre da Bastilha que representa a queda do antigo regime, que representa o início da Revolução Francesa, representa, vários símbolos que até então a corte francesa tinha em si. Mas o que tinha dentro dessa torre especificamente? Armas e algumas pessoas esperando o julgamento. Então era uma espécie, vamos pôr entre aspas, de presídio essa Bastilha. Tomaram ela, pegaram as armas e a revolução continua. É aí que a gente entra na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso mesmo, começou a Revolução em julho, gente, agosto estão escrevendo e já entra em vigor a famosa Declaração Iluminista dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito baseada no pensador precursor do iluminismo, o senhor John Locke, tá? O que está previsto aqui? Que os homens nascem e são livres e iguais em direitos, é aquela famosa igualdade jurídica, todos somos iguais perante a lei. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, não cai, não deixa de existir.
Esses direitos são a liberdade, propriedade, segurança e a resistência à opressão. São todos os direitos inalienáveis do John Locke, tá? O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, não está mais na pessoa, não está mais no indivíduo, está no Estado representando a nação, num corpo, né? Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então, você tem representantes do Estado. Então, o Estado não é a pessoa representa o Estado. E a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, a lei está acima de qualquer coisa, de qualquer instituição, certo? Lei discutida em grupo por representantes políticos. E aí, seguindo, a gente tem o rei fugindo da França, tá? A noite de Varrans, que eu especifiquei aqui, ó, 20 de junho de 1791, a revolução já estava toda acontecendo e o rei até essa data fingia estar ao lado dos revolucionários. Mas na noite de Varrans, que eu tenho até um quadro aqui com a fuga do rei, o rei é apreendido no sentido de que ele estava fugindo escondido, ele foi preso, ele foi apreendido e ele foi, inclusive, preso mesmo simbolicamente, né, dentro de um palácio, como traidor da Revolução Francesa. Em 1793, ele foi julgado como traidor, condenado e morreu na guilhotina. Por enquanto, a gente está aqui, ó, em 1791, e ele foi preso. Quando o rei é preso, né, ele, né, Luís XVI e Maria Antonieta, não veem que a Constituição Francesa entrou em vigor. A França, mesmo com o rei, né, sendo considerado um traidor, ela se transforma de monarquia absolutista numa monarquia constitucional. A data está aqui, 3 de setembro de 1791. E o que tem nessa monarquia e nessa Constituição? Praticamente os mesmos direitos que foram criados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, os 3 poderes entraram em vigor: executivo, legislativo, judiciário. As liberdades individuais foram garantidas, incluindo a propriedade. Só que o voto, meu amor, é para quem tem grana. Porque não é para esse povão que está invadindo Bastilha dominar a França, não. E aqui tem uma grande questão que muitos historiadores debateram, né? A Revolução Francesa, ela é uma revolução popular? Não, ela é uma revolução com participação popular, mas ela foi arquitetada e pensada pela burguesia. Revolução Francesa é uma revolução burguesa, porque favoreceu muito mais a burguesia do que as outras classes sociais. Mas tem alguns aspectos que favorecem todo mundo, como a liberdade individual e principalmente esse último tópico que está aqui, ó, o fim dos privilégios feudais. Então não tem mais aquele privilégio de ter nascido nobre ou não ter nascido nobre, isso acabou. Então os cidadãos, eles são iguais agora na França, só que quem tem renda vota e quem não tem renda fica assistindo, tá? Caminhando, que aqui nós temos a declaração, né, dos direitos do homem, né, como está aqui, e do citoyen, né, que são os cidadãos franceses. Aqui a gente tem a repercussão dessa Constituição. No meio da Europa, a França tem uma monarquia constitucional e o povo na rua. Claro que os vizinhos da França, principalmente a Áustria, que era para onde Luís XVI fugiria, mas foi preso, estão morrendo de medo. Então, o que vai acontecer? Guerra. Declaração da França à Áustria, que a gente chama de uma contra-revolução. Isso mesmo, os austríacos queriam impedir a evolução da Revolução Francesa. Então, a Áustria ela é contra a Revolução Francesa. Mas os revolucionários franceses declaram guerra à Áustria. A gente já está chegando em 1792 e o rei está preso, tá? Quando a gente chega nesse momento, o rei está preso, mas a situação está posta. Como é uma monarquia constitucional e tem 3 poderes, tem partidos. E a Assembleia, inclusive aquela lá dos Estados Gerais, ela estava constituída dessa forma nessa imagem. No centro, o rei, né? E aí você consegue perceber que o rei está de frente para a população. Então, à direita do rei sentava o grupo mais favorável, o rei, puxa-saco do rei, algumas pessoas da antiga corte, aristocratas e alta burguesia francesa. Mas à esquerda do rei, como está aqui na imagem, de vermelhinho de propósito, eu pus azul e vermelho de propósito, vocês sabem muito bem, direita é a cor mais do liberalismo, a esquerda mais voltada às ideias comunistas mesmo, não vou mentir não. E a esquerda do rei, mas não tinha comunismo na Revolução Francesa, longe disso. Mas a esquerda do rei. Sentavam-se justamente as pessoas mais opositoras, mais críticas, e normalmente eles eram da média baixa burguesia.
Essa estrutura, literalmente, do sentar-se à direita e à esquerda do rei, nos dá o significado político de partidos de direita e de partidos de esquerda. E aqui, nessa aula de Revolução Francesa, a direita era quem apoiava o governo e a esquerda quem era contra o governo. Esse sentido de direita e esquerda, a gente foi se modificando com o passar do tempo. Na época da Guerra Fria, azul e direita era liberdade capitalista e vermelho e esquerda era a cor do comunismo, tá? Avançando, chegamos na segunda etapa. Na segunda etapa, a França não é mais uma monarquia constitucional, a França passa a ser uma república. Isso mesmo, no dia 21 de setembro de 1792, o rei continua preso. Nós temos a proclamação da Primeira República Francesa. E aí o que acontece? O rei está assistindo tudo isso. E aí nós temos os clássicos partidos políticos que eu comentei. Girondinos é o partido da direita, da alta burguesia, da elite francesa. Jacobinos, baixa burguesia, a esquerda do rei, com ideias russonianas. Ô, meu, mas você não falou de Rousseau até agora, você falou de John Locke, de Montesquieu, de Voltaire. Porque os russonianos são apenas os jacobinos. A maior parte da Revolução Francesa não é jacobina. Jacobina é um partido da Revolução Francesa. Então não confunda. Os jacobinos são russonianos, mas a Revolução como um todo ela é muito mais elaborada, planejada pela alta burguesia girondina, tá? E nós tínhamos um terceiro partido, também chamado de pântano ou montanheses, que ora ia de um lado, ora ia do outro, é o famoso centrão nos termos atuais de política nacional. Nessa fase, a Revolução Francesa ela sofre uma outra contra-revolução, uma revolta no interior da França chamada de Revolta da Região da Vendéia. Isso mesmo, a região da Vendéia ela vai ter um motim organizado por alguns aristocratas, por alguns camponeses também, que não aceitam a Revolução Francesa. Oh, mas a Revolução não ia apoiar os camponeses? Sim, mas nem todo mundo entende, lê iluminismo e sabe o que está acontecendo. Então, alguns camponeses achavam que a Revolução estava atrapalhando a colheita, atrapalhando o comércio de grãos. Então, a revolta da Vendéia é uma contra-revolução de camponeses. Então, acho que 100% da França amou a Revolução Francesa. Então, essa revolta está aqui para a gente ter essa clareza, que tem gente contra a Revolução, a favor, e inclusive nas classes média-baixas tem gente contra a Revolução. E aqui o que nós temos? De novo a imagem da Assembleia, aqui o centro, aí de novo, nesse caso aqui a esquerda do rei, a direita do rei, e assim vai indo as coisas na política francesa. Aqui eu tenho uma imagem para te mostrar onde fica a Vendéia, tá vendo? Paris está mais aqui no centro, aqui nós temos a região da Vendéia, que teve aquela contra-revolução. E o tempo anda, porque na fase da Convenção, que é a Primeira República Francesa, os jacobinos tomam poder, isso, os russonianos tomam poder. E aqui as medidas elas são bem radicais. Eles vão criar um tribunal revolucionário, ou Comitê de Salvação Pública, para julgar as pessoas traidoras da França. Eles vão abolir a escravidão na França e nas colônias francesas. O Babeuf vai, inclusive, criar um projeto de reforma agrária, em que muitos camponeses vão matar os senhores feudais e ficar com a propriedade, e vão instituir o sufrágio universal masculino, que é o direito de voto para todo mundo. Então, nessa fase do terror jacobino, aliás, a data é 1793 a 1795, nós temos sufrágio universal, mas na maior parte da Revolução Francesa o voto é censitário. E aqui embaixo os líderes, O senhor Robespierre, que é o grande teórico do partido jacobino. Nesse aqui meio que nós temos o Danton, e desse lado o Marat, que inclusive foi morto na banheira, Robespierre foi inclusive guilhotinado, porque nesse tribunal as pessoas contrárias à revolução, elas eram guilhotinadas. Chegou um ponto que ele próprio foi considerado traidor dentro do partido e morreu na guilhotina. Aqui o Marat, morto na banheira, um quadro muito importante da Revolução Francesa, tá? Mostra ele aqui, de um jeito bem humano, realista, coerente com a arte plástica daquele período. Período final do século XVIII, gente? Tá acabando. Chegamos na terceira etapa do processo revolucionário e os girondinos fizeram um golpe, tiraram os jacobinos do poder. Esse golpe foi no dia 9 do mês termidor, Bel, mas que mês que é esse? Espera lá que eu tenho uma imagem. Aqui nós temos o calendário revolucionário, que ele foi implantado lá no começo da Revolução. E o mês termidor é o mês do calor. Ele vai de 19 de julho a 17 de agosto. É verãozão lá na França. E no dia 9 do mês termidor, a porção girondina da França dá um golpe e tira os jacobinos do poder.
Tá vendo? Organizado pela alta burguesia girondina. É isso que marca a última etapa da Revolução Francesa, quando essa alta burguesia recupera o poder. Nesse momento, mais revoltas, outros países, como a Prússia, vão atacar a França, e aí o Napoleão vai controlar essa revolta ultra-realista que foi contra a Revolução Francesa. Napoleão, para quem não sabe, é um militar francês que vai, inclusive, liderar essas tropas francesas e impedir que Áustria e Prússia atrapalhem o processo revolucionário. O que acontece? Quando ele volta vitorioso dessas revoltas controladas por ele é um grande herói, um grande ícone da França, ele monta um conselho com outros 5 militares e dá um golpe na Revolução Francesa, mas com apoio burguês. É o famoso golpe do dia 18 do mês Brumário. Vamos lá ver que dia que é? Brumário é o mês dos nevoeiros, vai de 22 de outubro a 20 de novembro. Então, é o outono francês. E no dia 18 de Brumário, tá vendo aqui o pus a data para vocês, 11 de 1799, o Napoleão chega no poder com os militares, com o apoio burguês e acaba em 1799 a Revolução Francesa. Certo? Revolução burguesa, com participação popular, e a gente tem o quê como solução para tudo isso? Uma república, tá? Aquela primeira república se mantém, a economia liberal, direitos da liberdade do homem estão garantidos, a liberdade de expressão também está garantida, é essa a França deixada pelos revolucionários em 1799. No meio do processo revolucionário, em 1793, também veio a famosa La Marseillaise, o hino nacional da França, né? Aqui temos uma imagem para vocês conhecerem. Aqui vai ficar uma dica do link para você ouvir La Marseillaise. E aqui a gente encerra com imagens de Napoleão Bonaparte. Próxima aula, governo napoleônico, era napoleônica. Beijinho, gente, e até a nossa próxima aula.